rapidamente, prometo que não vou demorar muito. A passagem aqui eu já falei uma vez, mas que se cumpre em 1 Samuel, é do 2 até o 12. Mas só vou pegar só um texto aqui mesmo, que diz: os filhos de Eli, porém, eram homens ímpios, não se importava com o Senhor. Só esse texto mesmo. E aqui é uma passagem interessante, pastor Roger, achei muito bonito também, que aqui fala sobre Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes dentro da casa. Eles tinham uma missão, uma rotina diária, que era auxiliar e cuidar de tudo do pai dentro do tabernáculo, seja do sacrifício, seja das festas, o que tinha que fazer lá dentro. Só que eles ficaram conhecidos como filhos de Belial, por causa da corrupção, por causa de tudo que ele fez, missionário Afenses, pastor Afenses. E Deus tinha colocado um decreto que ele ia morrer. Os dois iam morrer por causa da desobediência. Eles eram sacerdote, e sacerdote naquele tempo, as pessoas tinham muita inspiração, achavam muito bonito, porque eram pessoas que tinham uma rotina santa. Eles colocavam a mão em coisa santa, coisa sagrada, mas a Bíblia relata e fala que o que eles faziam, pastor Adriano, não condizia pelo rótulo que eles tinham, pastor Rocha. Porque eles tinham um rótulo, eles eram um espelho, pastor da Liga, para as pessoas, mas só que eles erravam, eles pecavam, eles desobedeciam, eles roubavam o sacrifício que o pessoal fazia até o tempo. Estou resumindo para ganhar tempo. E aqui a gente entende que muitas das vezes a gente está pregando no microfone, pregando uma Bíblia de qualquer maneira, o Pedro Wallace está orando de qualquer maneira, está pregando e cantando de qualquer maneira. E a Bíblia fala que eles fizeram isso, pastor Rocha, por causa da obediência. Eles tinham uma rotina. O que eles fizeram foi uma rotina, mas não tinha mais intimidade, não encontrava mais com Deus. E muitas das vezes as pessoas, Luciano, que está dentro da casa de Deus, só está por estar, está fazendo à toa. Porque eu costumo dizer, eu sempre falo e vou repetir, você ficar dentro da casa de Deus de qualquer maneira, é mais fácil você ficar no mundo, porque você está perdendo tempo, você está perdendo vida, você está perdendo dinheiro, você está perdendo sua família, seu esposo, seus filhos, porque nada vai mudar na sua vida. Porque a Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração, nossa alma e nossa mente. E aqui fala da rotina deles. Tinha uma rotina, estava longe da intimidade com Deus, longe de estar perto de Deus. E as pessoas estão assim hoje em dia, muito longe de Deus, e acham que estão com Deus, não só porque pula, porque roda, manda mortal, porque prega, canta bonito, pastor. Não quer dizer que a pessoa está com Deus. Que isso, pastor? Como assim? Eu digo como até mesmo dentro da macumba, ou em outras religiões que eu conheço, em algumas que eu participei, que eu não preciso estar falando, lá dentro também tem rituais, lá dentro também tem pregações, lá dentro, as pessoas oram, rezam, as pessoas entregam a revelação, as pessoas são cartomantes, e as coisas que acontecem também dentro da igreja, porque o diabo imita as coisas de Deus. E muitas das vezes as pessoas estão com o coração vazio, muitas das vezes as pessoas estão fazendo rituais, estão distantes de Deus. A intimidade deles apenas diz o quê? Uma rotina, não é intimidade, é rotina. E muitas das vezes a gente entende, pastor, acho que o material às vezes nos afasta. Muitas vezes a gente está preso no material que nos afasta de Deus, e a gente acha, por causa que a gente ora, tem uma oratória bonita, porque a gente prega bonito, a gente acha que está com Deus. Ah, mas Deus não fica longe de mim, de você, fica assim. A Bíblia fala e relata, por causa do nosso pecado, por causa da obediência, até o Espírito Santo se afasta. E quando se afasta é difícil o Espírito Santo voltar. E não queira que o Espírito Santo se afaste de você, porque é muito ruim, muito feio. Nunca aconteceu isso. Eu sempre peço para Deus nunca deixar acontecer, porque quando o Espírito Santo se afasta, você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você não sabe o que você está ouvindo, você não sabe quem está falando com você. E crente que não sabe ouvir a voz de Deus, a pessoa que perece, pastor Rocha. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que é Deus que está falando com a gente, porque a gente não tem discernimento de saber se é o diabo, se é Deus, ou se é a voz da nossa cabeça. E as pessoas acabam errando por causa disso. E é muito bonito essa passagem, que eu achei muito interessante. Eu não consegui escutar muito, mas eu escutei um pouquinho que os irmãos estavam falando. E eu estava no telefone resolvendo alguns problemas. E acontece muito isso, as pessoas estão realizando cultos religiosos.
estão fazendo coisas carnais. E a Bíblia fala que isso daí antigamente tinha, pastor Roger. Os filhos de Belial faziam culto, orava, jejuava, fazia tudo normal. Até mesmo os mestres da lei, que os mestres da lei eram conhecidos porque tinha que saber 632 mandamentos pela Torá, pela lei. Ele sabia tudo. Se você virasse para ele, tinha que perguntar uma passagem da Bíblia e contava à frente, atrás, do lado, do outro lado. Hoje em dia é difícil, até você esquece. Se perguntar uma passagem, a gente esquece. Mas eles não esqueciam, porque eles tinham uma rotina, eles tinham uma doutrina. Eles estudavam para isso, mas eles não tinham intimidade com Deus. E aqui eu entendo que muitas das vezes acontece isso com cada pessoa, por causa da rotina. A rotina acaba nos matando, tanto físico quanto espiritual. E eu achei muito interessante que eu encaixo essa palavra junto com João Batista, pastor Roger, que em Mateus 3:2 fala que ele pregou e falou: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E é muito interessante isso, porque ele pregava o arrependimento, varão. Ele fala do arrependimento, as pessoas escutavam, creio eu, que as pessoas falam: poxa, João Batista, você só prega a mesma coisa, vamos conjecturar, vamos colocar no dia de hoje, pastor Roger. Pô, pastor Roger, isso só fala de arrependimento, eu quero saber de carro, eu quero saber de chave, eu quero saber de um móvel novo, eu quero morar em frente à praia. Mas isso daí não mudou o que ele tinha que fazer, porque Deus deu uma missão. A missão dele foi o quê? Falar. E muitas das vezes ele está falando para você: você tem uma missão de falar o quê? Sobre arrependimento, de confrontar, de falar a verdade, de não negociar o que você tem, não negociar os dons que Deus te deu. E muitas das vezes as pessoas estão fazendo isso, estão querendo negociar, mas o João Batista não mudou. A palavra foi a mesma: arrependei. Arrepender, muitas das vezes as pessoas não se arrependem. Aí já entra o pecado da iniquidade, Eduardo, que quando a pessoa faz e não se arrepende, tem até remorso, um remorso por alguns segundos, algumas horas, algum dia ou 2 dias, mas ainda volta a fazer tudo que estava fazendo. E Deus sonda, e Deus vê. E como o Finéias, ele fazia isso, ele já sabia da rotina, já sabia o que estava fazendo, ele já tinha acostumado no pecado da iniquidade. Ele já sabia o que estava fazendo, sabia que era errado, e mesmo assim continuava. Eles pecavam e roubavam, até que chegou um decreto de Deus: você vai morrer. E quando chega esse decreto é muito difícil, porque Deus não volta atrás. A Bíblia fala que ele só voltou uma vez atrás. Só voltou uma vez atrás. E quando Deus decreta uma tinta, pode ser o maior profeta, o maior labareda, que Deus não volta atrás. E quando Deus fala que vai morrer, vai morrer. E a Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Pode ser física, pode ser espiritual, e até mesmo uma morte que te leva para dentro do cemitério. Ah, mas Deus não mata escolhido. Quem disse isso? Se você parar no cemitério, você vai encontrar sonhos de pessoas que eram escolhidas, pessoas que não chegou até o final. Por quê? Por causa da voz, por causa da rotina. Porque Deus olha: ah, mas eu não quero pregar, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Não tem problema. Deus te tira e coloca outro. Ele vai levantar pessoas, nova geração, que vai fazer o que eu e você não quer fazer, que não quer pregar, não quer falar a verdade. Ah, mas é por causa de amizade. Se você continuar por causa de amizade, você vai para o inferno junto com a tua amizade. Eu estava desse uma forma com o Espírito Santo falou comigo, estava no telefone palestrando com uma pessoa, depois um pastor me ligou também, um pastor muito conceituado. Eu conversei algumas coisas com ele e falou: filho, não adianta você ser amigo de todo mundo, porque quem é amigo de todo mundo é inimigo de Deus, e quando você é inimigo de Deus, você é amigo do diabo. Então, por causa da amizade, a amizade te leva para o inferno. Uma vez a apóstola estava falando que tirou pessoas do altar por causa do erro, por causa do pecado, até mesmo da própria família. Ou seja, a gente tem que entender que é como trabalho é trabalho, profissão é profissão, amizade é amizade. Então a gente não pode colocar a mão onde Deus já está com a mão. A gente não pode cuidar onde que Deus já está cuidando, já está tratando. Então, nessa passagem, a gente entende que tudo que a gente faz tem consequência. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E nessa noite, a gente tem que saber tudo que a gente faz. Porque Deus revela. Deus busca lá do fundo. Ah, mas Deus não fala, Deus sempre fala. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que é da nossa cabeça. Às vezes a gente acha que é alguma besteira, mas não é.
E nisso daí a gente vê como que está a vida de hoje dos crentes que ficam 15, 20, 10 anos na igreja, a vida não muda. Por quê? Por causa da desobediência. E o Finéias, ele fez isso, ele não obedeceu, e a Bíblia fala, pastor Roger, é muito interessante, que o pai deles já estava velho, e já estava ficando cego, tanto físico como espiritual, e muitas das vezes os pais, muitas das vezes a gente fica cego espiritualmente, que a gente não consegue ver, pastor Adriana, futuro Beira Luciano, ver o que está acontecendo na nossa vida, ver o que está, nossos olhares estão tampados sobre relacionamento, sobre as coisas que a gente não consegue arrancar, pastor Roy, a amizade que não consegue arrancar. Mas eu entendi, como a pastora estava falando sobre os filmes, eu sempre vi filme de Jesus, e a Bíblia, os filmes, tudo me relata, e se você ver, Jesus começou com um monte de gente, mas quando ele chegou até o fim, nem todo mundo que estava com ele continua, ou seja, ciclo se inicia, ciclo se acaba, alguns ficam e alguns vai. Se você reparar, até chegar no final para ser crucificado com a cruz, teve pessoa que negou, teve pessoa que falou que não conhece, teve pessoa que apedrejou, teve pessoa que trocou e que vendeu ele. E muitas das vezes vai acontecer isso na minha e na sua vida. Mas é diabo, não é diabo, tudo é permissão de Deus. Mas é macumbeiro, é feiticeiro, irmão. Se você veio do mundo, você fazia tudo, fazia bagunça, você era valentão. Você entrar dentro da igreja para ficar com medo de macumbeiro, quem vai se levantar contra a tua vida, filho? Continua no mundo, né? Continua no mundo. Porque só quem pode tocar em você é Deus. Como a pastora falou, acho muito interessante a passagem de Jó, porque eu já vi alguns pregadores até falando ao contrário, falando que o diabo que falou com Deus, mas não foi o próprio Deus que falou com o diabo. Tá vendo o filho ali, ó? É reto, direto. É uma pessoa fiel. Ou seja, tudo é permissão de Deus. O diabo pode até se apresentar entre os filhos da luz, se apresentar perante a Deus. Mas tudo é Deus. Tudo é permissão de Deus. Pode orar ao contrário, pode fazer macumbaria, pode botar teu nome na cabeça do sapo, dentro do sapo, do lado do sapo, ficar de cabeça para baixo junto com o sapo, que nada vai pegar na tua vida. Porque eu entendo, mas se a pessoa está fora da posição, até para a pessoa que está fora da posição, para tocar é permissão de Deus. Agora imagine uma pessoa que está na vontade de Deus. Aí é pior, porque tem aquelas pessoas que tem um crédito com Deus, que está na posição pagando o preço. E a Bíblia fala, aí daquele que toca no ungido, aí daquele que toca. A Bíblia fala que Saul e Davi pôde tocar em Saul em algumas oportunidades, mas ele falou, não vou tocar nele. Eu sei o que ele carrega, ele pode estar errado, ele pode estar desse jeito, mas eu sei o que tem sobre ele. Eu sei o que Deus coloca sobre ele. Você pode e nessa noite a gente não esposa. Conversa com o pastor Roger. Quando a gente a gente pode até tentar ajudar. A gente pode até tentar cuidar. Quem quer, quem não quer. A pessoa morre. E muitas das vezes a gente tem que mas chega uma hora que o pai tem que Débora, corrigir a igreja. E quem é de mistério, quem é de frente do altar, tem que ter muito cuidado. Ainda mais quem trabalha com cura, com libertação, é algo muito diferente. É por isso que eu falo com a minha esposa, eu não gosto de colocar a mão em qualquer pessoa, eu não gosto de orar qualquer pessoa. Mas se entregar a revelação, pagar preço, irmão, Jesus já pagou o preço por mim e por você. É por isso que eu falo, a pessoa tem que saber. Chega um monte de gente fala, pastor, tem que entregar a revelação, Deus tem que fazer não sei o que, ele vai cobrar. Eu falei, não, fique em paz. Eu faço o que Deus manda, não faço nada pela emoção. Se eu fosse fazer tudo pela emoção, ia sair entregando revelação. Mas Deus não quer isso. Deus quer o quê? Quer te dar sabedoria, quer te dar estratégia, quer te amadurecer em outro nível. Não adianta eu chegar aqui, Deus me deu isso, você não dá. Às vezes Deus quer que tu olhe pelo irmão. Às vezes Deus quer que tu dê um conselho pro irmão. Às vezes Deus quer que tu, como falar daqui, uma comida, uma água.
Eu entendo que até mesmo para tu evangelizar uma pessoa na rua, você tem que levar uma comida, porque a pessoa está com fome. Porque se você for falar da palavra de Deus, eu já vi acontecer muito isso, a pessoa vai falar, poxa, eu estou com fome, o que você pode fazer por mim? Aí você não está com dinheiro, você não está com nada, aí o diabo vai usar, a pessoa vai falar, você é crente, mas não tem um dinheiro para me dar uma comida? Aí tu quer que eu volte para a igreja, quer que eu faça isso, mas e aí? Você está pior do que eu praticamente? Você não tem R$1 para me dar? Você não tem um salgado? Ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter discernimento por dentro da palavra de Deus, da maior revelação. Mas os dons têm que aparecer, claro. Mas a maior revelação é a palavra. E aqui a gente entende que no tabernáculo de Solon acontecia algo sobrenatural e algo que estava em oculto. E a Bíblia fala, pastor, que nada que fique no oculto para Deus, que seja revelado. Porque quando Deus te levanta, Deus te escolhe, Deus sempre vai falar primeiro contigo. Eu subo um monte com ela, a pastora Adriana já viu, eu falo, meu Deus, a gente sobe até cedo para chegar cedo, mas sai tarde. Eu acho que eu falo, poxa, é muito engraçado. Às vezes a pessoa gosta de entregar coisa na emoção. Por quê? Porque vê o coração bom da pessoa. Eu falo, poxa, eu subo um monte, 200 vasos entrega para minha esposa. É difícil o vaso entregar alguma coisa. Eu falei, por quê? Alguma coisa tem de errado, né, Alberto? Tem coisa de errado. Até os vasos para entregar alguma coisa, já olha para Deus. Eu falei assim, ó, se não for de Deus, vai repreender. Mas se for de Deus, vai vir. Por quê? A revelação, filho, as pessoas não entendem isso. Eu sei que Deus dá casa, dá carro, dá tudo, porque Deus pode fazer isso na minha, na sua vida. Deus não quer o filho dele pobre, não quer passando peleja. Mas tem coisa que tem que amadurecer. Mas Deus faz o quê? Ele nos corrige a cada dia. Agora, se uma pessoa vir falar assim, ó, Deus vai te dar um carro, cantora França. Deus vai te dar uma casa. Aí, outra pessoa que conhece a cantora França. A cantora França está no pecado. A cantora França está bebendo. Calma, Deus vai dar carro para eu que estou aqui há 10 anos. Sem casar, me purificando, e Deus não fala isso comigo, mandou me consertar, mandou eu ler mais a Bíblia. É um exemplo, tá, irmão? Não, que a cantora vai ser casada, o esposo dela a gente conhece, tô dando um exemplo, né? Porque até para falar isso na igreja a gente tem que falar, entendeu? E a Bíblia fala isso, que Deus nos corrige, Ele nos exorta, nos conforta. Deus primeiro vai nos bater, pai bate no filho, igual a mãe, vai corrigir a gente. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque a libertação é você tocar em demônio. Tocar em demônio é você tocar no mundo espiritual. Se você não estiver preparado, você acaba indo para o mundo, você acaba ficando doido, você acaba caindo. E eu estava até comentando com o pastor Carlos sobre a Bíblia. Tudo que a gente fala, a Bíblia já fala que a palavra tem poder. Então a gente tem que prestar muita atenção quem canta, quem prega, porque tudo que a gente fala, Deus até prova a gente na nossa fala. Quando a gente fala uma palavra errada, Deus vai falar, você está pregando, mas eu estudei, eu fiz teologia, eu fiz isso e aquilo, mas a pessoa não entende espiritual. Aí eu vou falar de santidade, eu vou falar disso e aquilo, mas para a santidade o demônio vai querer te atacar em quem? Vai começar a te atacar. Vou bater no irmão na igreja. Mas enquanto que está batendo irmão, e vem outras pessoas, aí Deus levanta a pessoa para começar a te acusar, começar a te atacar, começar a falar, mas tu não estava batendo, usando a Bíblia para bater nas pessoas? Meu Deus! Mas agora quando as pessoas te atacam, você não aguenta, você chora, fala que vai sair da igreja. Eu vou sair da igreja, é o crente mimimi. Porque o pastor fez isso, porque a missionária fez isso, mas a pessoa não toma jeito. Irmão, o que tem para ajudar? O que tem para mudar na igreja? Em vez da pessoa mudar, a pessoa vai para outra igreja. Mas aí o que acontece, a pastora Carla? Eu fui para outra igreja, eu continuo a confusão na outra igreja, eu continuo do mesmo jeito na outra igreja, eu não obedeço em outra igreja. Aí vai provar o quê? Que quem está errado é você, não é a igreja. Porque não adianta tu mudar de igreja. Tu mudar de igreja, o pessoal vai olhar, vai vir de outro lugar, sempre vai ter um. Porque crente, tu pode ir para a igreja nos Estados Unidos, vai ter uma pessoa que vai falar, poxa, eu conheço aquele fulano, eu vi aquele fulano, né, pastor? Olha o vídeo dele aí na internet, eu sei quem é. Ou seja, a pessoa, Deus sempre vai falar quem é você, vai aparecer quem é você. E João Batista ele fazia isso, ele mandava se arrepender, porque para ter santidade. Mas Deus vai mudar a mensagem. Deus não vai mudar a mensagem. Pai, pois Deus vai mudar a mensagem, porque Deus quer falar comigo, com você, vai ser sempre a mensagem que é santidade. Santidade.
santidade. Mas por quê? Até eu e você mudar. Quando a gente mudar, Deus muda a mensagem. Deus muda o roteiro. Deus muda tudo. E vai acontecendo isso. E eu creio que todo mundo falou assim, pô, João Batista, chega disso. Santidade, santidade. Ei, isso. Deus está mandando que é santidade. Cantora Fênix. Mas se tu não mudar, tu acha que a mensagem vai mudar? Não muda. As coisas não mudam. Amém? Quero deixar essa reflexão para a amada igreja. Não negocia. Não muda por causa de ninguém. Seja você. Fala o que Deus colocar no teu coração. Não seja emotivo. Não use o que Deus te deu do lado errado. Não use o que Deus te deu do lado errado, porque as consequências vêm. A Bíblia fala que Davi pecou, ele até se arrependeu, mas a Bíblia fala também que a espada ficou dentro da casa dele e não se apartou. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente vai pagar. Pode ser parcelado igual Casa Bahia, pode ser à vista, vai depender de Deus. E quando a ira de Deus vem, sai de baixo que ninguém consegue tirar. Como da mão do diabo pode tirar, mas de Deus não tira. Amém? Quero deixar essa reflexão para a igreja que ela está chamando.